Olá, Nutris e futuros Nutris, tudo bem? Demorei, mas voltei. Quero falar com vocês hoje sobre nutrição e genética, né? A nutrigenética. Então, gente, essa é uma área que tá aparecendo nova pra gente, mas que na verdade não é nova, né? Então, acho que nesse último ano, a nutrigenética, ela apontou mais. E eu vou dizer para vocês que nesse último ano aqui, devido à pandemia, ela também ficou mais evidente. Porque não sei se vocês notaram, mas teve algumas notícias que vincularam a questão de por que algumas pessoas não pegavam Covid, outras pegavam Covid mais fortes, mesmo sem ter uma doença pré-existente estabelecida, né, sem ter diabetes. E teve alguns estudos que mostraram que essas pessoas tinham já alterações genéticas, né? Que essas pessoas não tinham diabetes, por exemplo, mas elas tinham o gene da diabetes no organismo, só não estava ativado, vamos assim dizer, tá? E aí, essas pessoas foram mais propensas, né? Então, isso foi uma das explicações. Eu sei que é uma coisa muito recente, muita coisa que a gente não sabe ainda, né, ao certo. Mas enfim, eu quero falar sobre essa área, que eu digo que ela não é tão nova, porque já existem as nutris pioneiras que já estão há mais de 10 anos nisso. E o que mudou de lá para cá foram a questão de testes, né? Antes, existiam mais testes de genética para questão de predisposição de doenças, né? Então, assim, fazer um teste genético para saber se eu teria câncer de mama, se eu teria algum outro tipo de câncer, se eu teria Alzheimer, enfim, eles eram mais voltados a isso. E agora, nesses últimos anos, tem os laboratórios lançado os testes já voltados para nutrição, né? Então, são testes que a gente consegue utilizar mais no consultório porque é mais voltado para nossa área de atuação de nutricionista, tá? E são vários, né? Eu tenho no consultório, eu tenho um desses testes genéticos e eles dão muita clareza na questão de conduta nutricional pra gente. E antes eu quero falar para vocês, eu quero ler aqui uma definição de nutrigenética que foi retirada do livro do Luciano Bruno, tá? Do Dr. Luciano Bruno. Quem não conhece, é um nutricionista maravilhoso, né? Eu digo, eu sou apaixonada por ele, que ele é um cara fenomenal que sabe demais. E além de, eu já tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente e ele ser uma pessoa incrivelmente humilde. Então vamos lá. A nutrigenética analisa o efeito da variação genética, que é a informação contida no DNA, na interação dieta-doença, o que inclui a identificação e caracterização do gene relacionado e ou responsável pelas diferentes respostas ao nutriente. Então, ele vai analisar o efeito dessa informação do DNA, como ele vai corresponder à nossa dieta, tá? Então, assim, por exemplo, um dos testes genéticos que eu tenho aqui no consultório, ele traz analisa vários genes, tá? Inclusive, um desses genes é o gene da obesidade, tá? Então, vamos achar o CLOCK, tá? Esse é um gene da obesidade. E aí, o que analisa? Ele me analisa para ver se eu tenho essa predisposição para a obesidade com esse gene ativo, tá? Porque eu posso ser uma pessoa magrinha, mas ter esse gatilho, e aí eu tenho que cuidar para futuramente eu não ser uma pessoa obesa. E eu posso já ser uma pessoa obesa e tá ali escrito, né, que ele está ativo. E aí como é que eu faço para silenciá-lo? Né? Como eu posso utilizar a nutrição para silenciá-lo? Porque eu posso fazer uma simples dieta para emagrecimento e ele vai emagrecer, mas se eu não silenciar esse gene, a probabilidade dele voltar a ser obeso é grande. Por quê? Porque esse gene CLOCK, esse, por exemplo, é um que eu tô dando exemplo, tá? Esse gene,
ele é responsável por nosso controle de fome e saciedade. Então, no momento que eu sei que eu tenho o gene da obesidade e esse clock ele tá ativo, eu sei que essa pessoa ela tem dificuldade em acionar o hormônio da saciedade. Em contrapartida, ele tem uma facilidade muito imensa de acionar o hormônio da fome, tá? Então, a grelina e a leptina. E aí, eu preciso trabalhar em cima disso. Como eu posso fazer para que ele consiga silenciar um desses genes e conseguir perceber melhor que esse hormônio da fome dele não é toda hora, não precisa estar toda hora ativado, né? Que esse hormônio da saciedade tem que ser ativado no momento certo, né? Esse gene clock vai me dizer se essa pessoa tem essa diferenciação. Esse gene clock também me diz que essa pessoa, por ter esse gene acionado, ele é uma pessoa que fica toda hora beliscando, porque se eu não tenho um controle de saciedade, essa pessoa fica toda hora beliscando. E aí vai ficar toda hora comendo, toda hora beliscando. Então não adianta eu ficar dizendo pra ela, não come às 3 da tarde, não belisca, não belisca, não belisca. Porque além da vontade dela, eu tenho algo genético que tá dizendo que ela tá predisposta a fazer isso. Então eu tenho que ir lá na raiz e eu não consigo, gente, assim, desligar esse gene. Dizer assim, acabar com ele e dizer, não, eu consigo deixar ele mais quietinho ali, silenciado. E aí eu vou modular com a nutrição. Eu vou trazer alimentos que possam modular esse gene, eu posso trazer fitoativos que podem modular esse gene, né? Entrar com fitoterapia, entrar com chás, entrar com condimentos que vão fazer com que esse gene ajude a silenciar, tá? E outra coisa interessante, esse gene clock, só por curiosidade, tá, gente? Esse gene, ele é ligado também às pessoas que são noturnas, sabe? Aquela galera que depois das 6 da tarde fica ligada. Às vezes fica assim, se arrastando durante o dia e aí no final do dia se liga. E aí é 2 horas da manhã, a pessoa tá acordada ainda, né? E aí vai dormir tarde, daí de manhã se arrasta, porque dormiu tarde, não dorme bem. Daí fica se arrastando até o meio da tarde e depois parece que desperta. Esse gene também está relacionado a isso. E aí, se eu não durmo bem, não baixo meu cortisol e eu tenho várias alterações hormonais e isso pode me trazer diabetes, colesterol alto, hipertensão, triglicerídeos alto, tudo mais. Então, gente, não sei se vocês entenderam qual que é a pegada da nutrigenética. A pegada da nutrigenética é essa, a gente analisar o que tem de genes na nossa frente, o que esse papel diz de genes que a Bruna tem relacionado à alimentação, o que ela tem ativo, o que ela não tem ativo, e o que ela tem ativo, eu tenho que aliar a nutrição e os compostos para ajudar a silenciar. Porque às vezes uma simples dieta, um plano alimentar, daqui a pouco não vai ser suficiente. Porque eu tô tratando a perda de peso dessa minha paciente com uma dieta hipocalórica, que é uma dieta com redução de calorias. Porém, lá no fundo, ela vai sempre ter o gatilho do beliscar, ela sempre vai ter o gatilho de demorar para se sentir saciedade, porque o gene dela ainda vai estar ativo. Então, além de eu conseguir fazer com que ela perca peso com o meu plano alimentar de redução de calorias, eu tenho também que jogar coisas que façam com que esse gene comece a se silenciar e ela comece a se perceber de novo, que os hormônios dela comecem a voltar a trabalhar do jeito que é, dando sinais quando realmente está com fome, dando sinais quando realmente está saciado, certo? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a nutrigenética, manda aqui embaixo, manda no nosso DM, segue a nossa página no Insta. Gente, a nossa página do Insta recadinho, tá mudando, tá? Então agora vocês vão começar a se identificar mais com a nossa página do Insta, então sigam lá, tá? @NutrisDaSerra, que a partir dessa semana que vem, segunda-feira, já vai o primeiro post, vocês vão começar a se identificar mais com essa página, tá? Porque antes a gente deslizou no caminho e agora a gente tá voltando às nossas raízes, certo? Então é isso, muito obrigado, essa é a Nutrigenética. Quem está querendo entrar na Nutrigenética, estudem,
tem que gostar de genética, né? Tem que gostar de estudar e vai ser uma das profissões do futuro, uma das nutrições. A nutrição do futuro vai ser a nutrigenética também. Então, quem quer ficar antenado, vai a dica, nutrigenética pode ser uma das opções, certo? Um beijo para vocês e até a próxima!